esse é o processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a que infligiu a outra. Ou seja, se eu matei de alguma forma, eu vou ter que reparar isso. Provavelmente alguma coisa nesse sentido deve acontecer comigo. Existem vários outros exemplos, mas esse eu acredito que fixa esse entendimento maior. A expiação é a lição imposta pelo erro praticado. Então a expiação é aquilo que eu fiz com o outro e que eu vou ter que reparar. É sofrer o que eu fiz o outro sofrer. É proporcional ao nível de adiantamento alcançado pelo espírito e precisa ser entendido e precisa ser antecipado pelo arrependimento. Antes da nossa encarnação, normalmente nós temos um planejamento. Nesse planejamento se tem claro tudo aquilo que se fez e aquilo que precisa se fazer aqui. Então, quando se tem esse arrependimento, quando se está aqui no plano encarnado, fica mais fácil de lidar com essas provas e expiações. Ao passo que quando o espírito ainda se mantém rebelde, ele vai se manter conectado às zonas espirituais de sofrimento, que seria o umbral e trevas quando desencarnado. E quando encarnado, as maiores dificuldades em volta da pessoa são justamente por essa dureza do espírito, do enfrentamento das provas e expiações. É encarar os desafios da vida como oportunidades de aprendizado e evolução moral. As provas são testes que impulsionam o progresso pessoal, elevação do espírito, enquanto que as expiações são consequências e erros do passado que exigem reparação. O que eu fiz para o outro, o que eu fiz para a natureza, eu vou ter que reparar. Pelo que já entendemos do valor que representa o sofrimento, no burilamento do nosso espírito, ou seja, na elevação do nosso espírito, nas ações corretivas ao nosso orgulho, tudo isso mexe com o nosso orgulho, nos faz realmente enfrentar a nossa consciência. Nas ações corretivas do nosso orgulho, como colheita dos males que tenhamos plantado ontem, é a resignação, ou seja, a resignação é o melhor testemunho da nossa compreensão e a melhor prova para o amor a Deus. Nada acontece por acaso em nossas vidas. A dor surge exatamente no ponto em que mais precisamos de cura. O local onde o sofrimento nos atinge é ao mesmo tempo aquele que mais exige a transformação. São dados recursos para nós lidarmos com as provas e expiações. Então, a resignação, o autoconhecimento e a fé. A partir do autoconhecimento, no entendimento de quem eu sou, eu consigo lidar melhor com essas minhas dificuldades. E aí eu consigo me resignar, firme na fé divina de que Deus tem a sabedoria do porquê aquilo deve acontecer. Nada ocorre por acaso. Assim precisamos refletir sobre os processos dolorosos que nos surgem ao longo da vida, confrontando nossas fraquezas morais, sempre conscientes de que o nosso enfrentamento se afina às nossas necessidades evolutivas e às nossas possibilidades de crescimento. O mundo de regeneração não é construído por espíritos superiores. Na verdade, é uma sociedade formada por indivíduos que desejam se transformar e evoluir de uma forma sincera. É importante notar que o termo usado não é um mundo que é o mundo de regeneração e não o mundo de regenerados. O que enfatiza é que esse será o local onde empreenderemos o nosso processo de mudança. Esse local é o nosso corpo, que é o veículo do nosso espírito nesse momento em que vivemos aqui na Terra. Esse é o local de enfrentamento e é a partir disso em que vamos nos conduzir para a evolução do planeta. Nesse momento, com o nosso veículo e o nosso corpo. Embora seja comparativamente mais harmonioso em relação à Terra atual, ou seja, o mundo de regeneração, não poderia ser descrito ainda como um lugar extraordinariamente mais evoluído. Assemelha-se ao nosso, mas a grande diferença será a disposição das pessoas em se tornarem melhores. Nós, buscando realmente, sinceramente, nos tornar melhores, vamos ajudar que realmente essa evolução ocorra de uma forma mais rápida ou não. É um ambiente em que os indivíduos buscam sinceramente transformar suas vidas e progredir nas condições espirituais, marcando um significativo passo adiante na caminhada evolutiva. Então, até agora,
A gente olha, sentado, vendo a vida passar, ouvindo-se falar da transição, uma coisa bacana que o outro faz, mas a hora de combater o bom combate chegou, e isso é dentro de nós, é conosco, é em relação às nossas dificuldades, é em relação às dificuldades causadas para o outro, e o objetivo é ser abençoado para poder abençoar os outros pelo exemplo da nossa fé e perseverança. Aí nós temos algumas, vamos dizer assim, são conceitos já vistos, mas que com a ampliação desse entendimento fica melhor. É a elevação moral, e que a partir da nossa evolução moral, o bem começa a dominar o mal. Então começa aqui a virada da história nesse sentido a partir de nós. Embora ainda se tenha as provas e dificuldades que existam, ela já não vai estar mais com o peso de todo o mal que é causado por esse nível, esse momento de vibração no qual a gente ainda se encontra. Esses resultados vão se manifestar de formas práticas, né, e aspectos físicos e espirituais, que vão impactar a encarnação e desencarnação, ou seja, na medida em que eu me melhoro, eu consigo voltar para esse plano de uma forma melhor. Os resultados, as transformações graduais, as mudanças não ocorrem do dia para a noite, elas vêm de uma forma gradual e vêm principalmente da progressão moral dos espíritos. Nesse sentido, a reencarnação dos espíritos evoluídos, ou seja, espíritos com maior moralidade e evolução, reencarnarão no planeta para impulsionar o progresso e auxiliar a transição, substituindo gradualmente aqueles que ainda estão muito apegados ao mal. Ou seja, a Terra passa por um momento de elevação vibratória. Se nós não conseguirmos nos melhorar, automaticamente não vamos conseguir reencarnar mais nesse planeta. E outros espíritos aqui virão. Então seremos substituídos gradualmente. E essa substituição gradual desses espíritos elevados vai auxiliar na elevação do planeta Terra. A questão da lei de causa e efeito, que seria basicamente karma e dharma, eles vão ser melhor aproveitados dentro de uma consciência de uma forma bem mais ampla e bem mais clara. Em resumo, a nova era, que seria o mundo de regeneração, exige que o homem trabalhe ativamente na formação espiritual, na transformação espiritual, construindo o reino de Deus no coração e adotando o amor ao próximo e a igualdade com os princípios da vida. A transição planetária é um esforço coletivo, mas a preparação individual é fundamental. Praticar autoconhecimento e desenvolver qualidades como amor, compaixão e solidariedade são considerados importantes para atravessar esse período com sucesso. Allan Kardec, ele diz assim: previsões com datas fixas costumam ser enganosas e frequentemente enganam as pessoas, confundem as pessoas. Muitas pessoas falam que em 2030, 2057, enfim, dão datas para a questão da transição planetária, mas aqui ele diz o seguinte: por isso é mais sensato abandonar a ideia de uma data específica para o término da transição planetária, já que o livre-arbítrio, cada um de nós, desempenha um papel crucial nesse processo. Somos nós, e não uma coisa qualquer, diferente, milagrosa, espantosa. Somos nós. Apesar de ser possível conceber uma espécie de janela temporal para essa transformação, o momento exato em que ela será concluída permanece desconhecido. Os espíritos trabalham com o propósito de promover a evolução no menor tempo possível, mas sempre respeitando o aprendizado e desenvolvimento moral de cada um. No livro A Caminho da Luz, em seu penúltimo parágrafo, capítulo 24, reforça-se o caráter contínuo e imprevisível desse processo. Portanto, em vez de nos fixarmos em datas específicas ou prazos definidos, o mais sensato seria concentrar nossos esforços no crescimento interior e na construção de um mundo melhor a partir de nós. Esse momento, no qual nós estamos passando na transição planetária, ele é denominado de fase de luta iluminativa. E o que seria isso? Seria uma maior compreensão. De que forma seria essa maior compreensão? No primeiro momento, nós somos levados a entender ou acreditar que céu e inferno seriam lugares. E hoje, a partir do estudo de pesquisas e notícias que nos chegam, nós sabemos que são estados mentais. Ou seja,
Psicosfera refere-se à atmosfera psíquica ou campo de emanações eletromagnéticas que envolvem os seres humanos refletindo seu estado mental, emocional e espiritual, formada pelas emanações de pensamentos, sentimentos e ações. É nossa aura, ou seja, é aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos que atrai o todo à nossa volta, ou que repele o todo à nossa volta. Não é o outro o responsável, somos nós. E nos leva à seguinte reflexão: tudo o que pensamos cria vibrações que moldam o ambiente ao nosso redor. Mudar o pensamento é o primeiro passo para mudar a realidade. Então, muitas das coisas que nos acontecem é por causa da nossa vibração interior. Não adianta culpar o outro, nós somos responsáveis. A história de culpar o outro já acabou. Esse é o momento de assumir a nossa responsabilidade nesse momento. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo início, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aqui, pergunta, né? Mas onde que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aqui no Ilcim Fabiano. Nós temos as segundas-feiras, terapia holística, começa às 20 horas. As terças-feiras, que é hoje, por exemplo, palestra, tratamento, passe. E as quintas-feiras, evangelho terapia. E assim eu encerro a lição de hoje. Muito obrigado. Muito bem, boa noite! Boa noite! Nossa, hoje está excelente, nem precisa fazer a segunda vez. Boa noite para vocês que nos assistem das redes sociais, é um prazer muito grande estar entrando na casa de vocês, é um prazer muito grande estar aqui no Centro Espírita Ilcim Fabiano. Então é uma alegria imensa nós estarmos aqui. A palestra de hoje vai falar sobre o livro Céu e Inferno, que muitos de vocês possivelmente não conhecem. Mas antes disso, eu quero fazer uma propaganda. Olha só que bacana, hein? Se vocês, antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Meu querido, quando que abre as inscrições para os cursos do ano que vem? Então, a gente está sem uma data para a nova turma, mas assim que abrir a gente fala. Fico te devendo agora. Ok. Vocês que estão aí na internet nos ouvindo, vocês estão convidados a fazer o curso aqui na casa presencialmente. E vocês aqui também, quando abrir as inscrições. Se vocês querem serem espíritas, querem conhecer a doutrina espírita, então a gente vai falar aqui de alguns livros que são muito importantes para que isso ocorra. Tá? A gente vai começar aqui um pouquinho de trás para frente. Esse aqui é o Nosso Lar. É o primeiro livro da série Nosso Lar, onde o espírito André Luiz traz informações através do médium Chico Xavier. Esse livro aqui abalou as estruturas na década de 40. Tinha espírita que achava que estava tudo certo só porque frequentava o centro, já estava no céu. E aí ele vai trazer as informações que não é bem assim que acontece. Então, se você quer ser espírita, quer conhecer como ocorre, quais as informações que André Luiz trouxe e mais os outros 15 livros, começa com esse aqui, Nosso Lar. Agora vai ficar um pouquinho mais pesado o negócio. Para aqueles que já são espíritas, que ainda não leram, Pelas Barbas do Profeta, revista espírita, gente. Não é possível você falar que é espírita não ter lido a revista espírita. E quem quer estudar a doutrina espírita já aproveita também. São 12 volumes, começa com o ano de 1858. E é fantástico, gente. Aqui, Allan Kardec, ele vai trazer informações dos espíritos. Os espíritos vêm, conversam, são evocados, vão contar o que acontece com eles do outro lado. O Allan Kardec vai trazer informações se aquilo pode ou não pode, então é muito importante. Então, se você é espírita e ainda não leu, corre atrás. Revista Espírita. E aqui o livro que nós vamos fazer a nossa palestra hoje é O Céu e o Inferno, né? Pode causar medo um pouquinho, ai, o céu e o inferno, meu Deus! Mas esse aqui é um dos livros da codificação, né? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe, né? É o primeiro evangelho, segundo... Hã?
Livro dos Espíritos. Livro dos e o céu e o inferno. Gente, o céu e o inferno é sensacional. Na sua segunda parte, você vai ter depoimento dos espíritos. Essa aqui eu vou ter até que fazer um teatro aqui. Na segunda parte, tá? Começou a segunda parte, vai ser evocado os espíritos felizes que acabaram de desencarnar. Pensa nisso. Aí, vou fazer aqui, não foi bem assim, né? Mas, acabou de desencarnar. Gente, desencarnei, cheguei. Sabe quanto tempo a pessoa demorou para dar comunicação? 1 dia, 2 dias. Tá? O caso que a gente vai trazer aqui é super interessante. A pessoa desencarnou, gente, vai super feliz do outro lado. Sabe por quê? Porque ela cumpriu a missão dela, ela entendeu aquilo que ela veio fazer. Então tem esses depoimentos aqui. Aí na segunda parte do livro Céu e Inferno, vai ter os espíritos medianos, que a gente se encaixa aí neles, né? A gente vai falar um pouco hoje também. Esperamos que nos encaixemos. Depois lá temos depoimento daqueles que se suicidaram. Gente, presta atenção das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas estão se suicidando, gente. Tem crianças se suicidando, tem adolescentes fazendo isso. Então é uma responsabilidade nossa estar atento às pessoas, né? Então muito importante. Mas vamos lá, céu e inferno. Que lindo. Então aqui, os espíritos felizes, né? A gente vai começar aqui falando dos espíritos felizes, depois os espíritos em condição mediana, mas a gente vai falar aqui do José Black. Não sei se é assim que se pronuncia em francês. Se eu nasci na França, me desculpe, mas eu não consigo. Joseph Black, deve ser assim. Ele morreu em 1840, é um espírito mediano, tá? Ele desencarna em 1840 e a sua neta, deixa eu contar aqui para você. Na época de Allan Kardec, era muito comum você obter comunicações. Qualquer um que quisesse fazer isso, era só invocar o espírito. Ou alguém dava passividade, ou alguém fazia, que era mais comum, fazia uma psicografia. Então era muito comum isso. Então era assim, quero saber notícia, será que eu consigo agora? Então a neta foi para tentar obter uma comunicação do Joseph. E ele desencarna em 1840 e é evocado em 1862. Tá? Ou seja, 22 anos depois. Ele não é igual aos espíritos felizes, que já desencarnam, já está dando comunicação. Num dos casos dos espíritos felizes, depois eu volto nessa daí. Vamos continuar aqui, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Sabe aquela pessoa que é honesta? Você fala assim, essa pessoa é honesta, é uma pessoa boa, né? Era o caso dele, era assim que a família dele o via. Era assim que a sua neta conhecia ele era uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Só que quando ele desencarna, gente, não é bem assim, e é isso que ele vai explicar. Homem honesto segundo os homens, mas e segundo Deus? Né? Ele vai falar aqui. E aqui, a netinha começa, querido avô, né? O senhor poderia narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos? E eu quero fazer um comentário aí. Quando tem uma evocação que tem um fundo, né? Ou quando você pede uma psicografia que tem um fundo que realmente vai te fazer bem, né? Isso, os espíritos, eles vêm como oportunidade de poder trazer uma informação que vai agregar na sua vida. É diferente de quando a gente faz algum pedido que seja só uma mera curiosidade. Geralmente os espíritos sérios, eles não fazem isso, gente. Mas aqui é a pergunta dela, mostrando que ela é esclarecida. Alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento. Ela não está falando o adiantamento dela, mas das pessoas envolvidas, né? O que isso vai gerar para a gente poder conhecer e adiantar para nós a nossa melhoria. Aí ele vem aqui, ela pensando que ele, tudo o que quiseres, minha querida filha, espio
a minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande, Ele leva em conta as circunstâncias. Sofro. Desde o desencarne dele, ele está em sofrimento, tá? É um espírito mediano, que perante os homens, era um homem de bem, honesto, mas ele está em sofrimento. Por que ele está em sofrimento? O desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra, né? Tudo que foi falado na pré-eleição, é interessante a gente pensar da seguinte maneira: você tem que se ver nessa situação. Como que você está aproveitando o seu tempo enquanto você está encarnado? O que você está fazendo do seu tempo? Tudo aquilo lá que você já sabe que é normal. Você vai atrás do seu trabalho, vai atrás de estudar, vai atrás de bens materiais. Isso é o básico, isso é o que todo mundo faz e tem que fazer. Mas a minha pergunta para vocês é: qual que é o seu propósito nessa reencarnação? Objetivos você tem, que são esses que a gente acabou de falar. Mas qual o seu propósito, gente? Qual o propósito de vocês como seres que estão aprendendo que a doutrina espírita é consoladora? Consoladora porque a sua vida não se encerra no túmulo. Você vai continuar vivo, você vai continuar evoluindo. Mas em que condições? Que é os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. E ele diz aqui, que não aproveitou o tempo dele na Terra. A gente se distrai com muitas coisas. Aí ela fica indignada: como assim não empregou bem? O senhor sempre foi um homem honesto. Ai, meu Deus. Do ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto perante os homens e o homem honesto perante Deus. E isso é o que a doutrina espírita nos ensina. O que você pensa. Vocês já pararam para pensar o que vocês pensam? Vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, não precisa nem fazer meditação, gente. Isso é muito simples. Se você quer saber o que você pensa, chega na sua casa, fica isolado, não liga nada, e daqui a pouco você começa a observar o seu pensamento. Aonde que está seu pensamento? O que você está pensando? Tem gente que está pensando o que vai fazer amanhã, tem gente que está pensando numa questão. Você vai começando a entender quanto é confuso tudo aquilo que você pensa ao mesmo tempo. E além de pensar, o que você está sentindo quando você pensa. Façam esse exercício, gente. Isso é muito bom para vocês começarem a pôr em prática, a se conhecer. Foi falado aqui na preleção. O autoconhecimento, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quem a gente é, como a gente pensa, o que a gente sente quando pensa, que é isso que determina tudo. E aqui ele continua, Que erro a gente achar, esse que erro aqui eu coloquei em preto mesmo de propósito, porque o erro da maioria de nós encarnados é achar que ser honesto já está bom, é achar que não fazer coisas difíceis ou perigosas já está bom. E é muito mais do que isso, é muito além disso. Nós estamos inseridos, e foi falado aqui, e para mim é a lei principal, que é a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós estamos inseridos nisso, quer você goste, quer você não goste, quer você acredite, quer você não acredite, não tem jeito. Tudo que você faz vai ter uma reação. Pode ser que não seja instantaneamente, pode ser que não seja nessa reencarnação, mas vai ter uma ação. Isso é diferente e explica também de uma forma clara essa questão de você ter provas, de você ter expiações. Tudo isso é o resultado do efeito que você proporciona quando você tem uma ação. Deus não castiga, de maneira alguma. Deus não castiga. Isso foi um pensamento que a gente teve num determinado momento da nossa evolução espiritual, mas que no atual momento dessa mesma evolução, que a gente evoluiu mais um pouco, a gente entende que nós somos responsáveis e só vamos fazer aquilo que é melhor para a gente poder tirar aquele problema da nossa frente. Então, cada um tem que fazer esse exame. O que é que eu ando pensando?
Então, para ser honesto diante de Deus, não basta não haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Mas se eu perguntasse aqui para os meus queridos, né, que estão nos assistindo, e para vocês que estão aqui, que leis divinas são essas? Que leis divinas nós estamos inseridos que talvez a gente não esteja praticando? Vocês pensem aí, não precisa dizer agora não. Isso é para vocês irem refletindo. O homem honesto diante de Deus é aquele cheio de abnegação e de amor e dedica sua vida ao bem. Então, a gente consegue analisar se eu estou fazendo isso. Eu sou uma pessoa que sou abnegada? Né? Vocês que estão aqui sentados, vocês são pessoas que são abnegadas? Vocês são pessoas que são cheias de amor? Vocês amam? Ou querem ser amadas? Né? Dedica a vida ao bem. Todos nós que estamos aqui, quem nos assiste, a gente dedica a nossa vida ao bem, né? Fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade a gente pode fazer de diversas formas, gente. A gente pode fazer através do pensamento, desejando o bem para as pessoas. A gente pode praticar caridade fazendo o evangelho no lar. Agora há pouco conversávamos eu e seu Milton Barbão ali, e às vezes a gente descobre que tem pessoas que não fazem evangelho no lar, e deveriam fazer, porque o evangelho no lar é uma oportunidade de você receber os espíritos amigos que vão lhe inspirar ali naquelas lições. Então isso é muito importante, é um compromisso gostoso, né? E a gente vive ajudando o adiantamento dos nossos semelhantes. Então vocês veem que no atual momento que nós estamos passando, a gente tem muitas oportunidades. Se alguém aqui tiver coragem, ou alguém que está assistindo ali, de mandar no chat, dizendo que não tem oportunidade de fazer caridade, não é verdade. Não é verdade. Você pode começar de diversas formas. Se você acha que a sua vida está cheia de problemas, está cheia de dificuldades, que você não tem força para nada, eu dou uma sugestão aqui, nós damos uma sugestão. Tem a Casa Maria Maia, mas para já entrar com o pé mesmo nessa situação de ver que os seus problemas não são tão grandes, vai visitar as casas de André Luiz, vai lá em Guarulhos, faz uma visita. Você vai chegar lá, vai ser recepcionado, vão te mostrar como que é, vão te levar em algumas alas, e eu duvido que quando você sair de lá, você vai achar que seus problemas eram tão grandes. E além disso, se associe, ajude financeiramente, vá visitar. Se você acha que seus problemas são tão grandes, visite um asilo, gente. Vocês já foram no asilo? Né? Primeira vez que eu fui no asilo, vou falar rapidinho aqui para vocês, eu era bem novinho, ainda tinha cabelo. Nossa, que saudade do meu cabelo. Por falar nisso, acho que a água de Carapicuíba não faz bem, né? Porque o nosso antecessor aqui também é careca, né? Algum problema nós temos aqui em Carapicuíba, não é possível, né? Então a primeira vez que eu fui, tinha cabelos, os cabelos eram até ondulados, gente, era lindo. Esses olhos verdes, então, sensacional. Cheguei lá, eu fazia parte do grupo de jovens, para você ter ideia, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá nos domingos, a gente tinha a parte de manhã que fazia estudo, então dividia, né, como se fosse básico 1, básico 2, desse jeito. Quanto maior conhecimento, você ia para o outro ano. E depois, no final, todo mundo se reunia, como nós estamos agora, e era dividido. Gente, quem quer ir no asilo? O pessoal levantava a mão. Gente, quem quer ir no orfanato? Quem quer ir nas casas de André Luiz? Era assim. E eu quis ir no asilo, que eu nunca tinha ido. Aí eu perguntava pro pessoal do grupo, que já era mais experiente, gente, o que é que eu vou falar quando chegar lá? Aí eles olhavam para mim, davam uma risadinha e me ignoravam. Gente, cheguei lá, ninguém me disse nada. Aí eu fui com a cara e a coragem, sentei do lado de uma senhora, falei, olha, eu não sei nem o que dizer para a senhora, porque eu venho o tempo todo aqui, o caminho todo perguntando para eles, eles não me falaram. Ah, meu filho, eu vou te contar aqui algumas histórias, fique em paz. Gente, eles querem conversar. Aí você começa a conversar, você vai aprendendo tanta coisa que é muito importante, porque você começa a refletir. Depois você vai visitar orfanato, você vai visitar outros lugares, aí você começa a sentir
que aquilo que você veio fazer tem um propósito maior e faz sentido mais na sua vida, porque você começa a sentir que algo que Jesus foi o modelo e guia, Ele está mostrando para você que você é possível de você fazer e que você pode estar numa situação muito melhor, porque você muda o seu pensamento na prática do exercício da caridade. E tem as Casas Maria Maia aqui, se quiser também. Aquele que é movido pelo zelo que lhe inspira a sua meta, é ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho. Então assim, é aquilo que a gente já faz, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, tem que trabalhar mesmo, gente, nada de se aproveitar a oportunidade e encostar em algum lugar e ganhar dinheiro sem fazer nada. Você tem que ser um exemplo prático, porque isso conta. Isso conta na educação de um filho, isso conta como exemplo, isso conta para você. A pessoa chegar do outro lado, e aí não é que vão te acusar, não é isso, não existe isso. Mas você vai ficar numa situação muito difícil, porque você sabe que você encostou quando você deveria trabalhar, você ainda tinha saúde, você podia inspirar outras pessoas a trabalhar, você poderia passar a sua experiência, não é? E aqui ele continua: porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor pedirá contas um dia do uso que faz do tempo. De novo aqui, ele alertando quanto tempo. Lembre-se que ele está há 22 anos lá já desencarnado, e isso ainda o incomoda. E pelo que ele está falando aqui, a gente entende que ele já foi esclarecido, que ele está num processo de crescimento, mas que aquilo que ele deixou de fazer o incomoda, e isso vai incomodar até a hora que ele for reencarnar, porque ele vai ter que aproveitar o tempo quando ele reencarnar. Vocês entendem? A gente não tem como fugir, gente, não tem como fugir disso. Não adianta a gente fazer coisas pequenas, porque a intenção daquilo que você faz é o que conta, mediante aquilo que você pode fazer. Uma vez, uma pessoa no nosso grupo de estudo, assim, começando um curso, né? Vamos falar curso básico, né? Ou curso preparatório. Ele falou assim: não é possível, eu trabalho tanto nessa vida, quando eu desencarnar vou ter que continuar a trabalhar? Vai, gente, vai continuar a trabalhar. Não tem jeito. É a lei, é até uma das leis dos livros dos espíritos, a lei do trabalho. A gente vai trabalhar. Só que você vai trabalhar em que disposição? Nossa, pensa você, fez tudo direitinho aqui, desencarna, o perispírito está leve, você está tranquilo. Ah, vamos trabalhar, vamos fazer uma caravana. Tô dentro, posso ir. Ah, nós vamos ajudar. Tô dentro, posso ir. Vai ser assim, gente, sensacional. O homem honesto diante de Deus deve evitar aquilo que vocês pensaram no início, que a gente pediu para vocês pensarem sobre as leis divinas, né? Deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, aquelas palavrinhas que ficam escondidas, né? Em meio às palavras, né? Que destrói reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo, né? Por que a gente vai salientar isso? A gente sabe quem a gente é quando a gente começa a se olhar, a gente sabe aquilo que a gente já fez de errado nessa reencarnação, não é isso? Só que, quando você realmente quer melhorar, e você começa a melhorar, pode ser que uma pessoa que te conheceu naquele momento que você teve um erro, ela possa vir te apontar o dedo. Não ligue para isso, gente. Você não é mais aquela pessoa que você foi conhecido quando você cometeu o erro. Você é a pessoa que agora está se esforçando para ser melhor, e você não pode deixar que nada disso lhe abale. Pelo contrário, continuar seguindo em frente. E eu não estou nem aí, pode falar o que quiser. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor, agora que pega, hein? Ai meu Deus, ao menor germe de orgulho, de inveja, de ambição. Gente, nada desse negócio de falar, não, tem aquela ambição que é boa. Não, não tem ambição boa. Tá? Me desculpa, mas não tem. O orgulho é o nosso maior entrave. Nós somos orgulhosos demais, nós somos egoístas demais, né?
Quando a gente vê dentro de um centro espírita, lógico que aqui no ensino fabiano não acontece isso. A gente fala assim, gente, domingo vai ter a visita lá pro asilo. Aí tem 20, 40 pessoas, das 20, 40 pessoas vão 4, 5. Né? As outras, eu tenho compromisso. Quando você desencarnar, você também vai ter compromisso. Pode ter certeza que você vai. E não é castigo, é consequência das suas escolhas. Simples assim. Deve ser paciente e indulgente para os que o atacam. Eu vou repetir, deve ser paciente. O que é ser paciente, gente? É você não estar nem aí porque estão falando de você, né? Porque se você se importa com isso, é questão de orgulho, né? É de ego. Se a pessoa está falando, deixa ela falar. O que importa é aquilo que você é. Você imagina se Chico Xavier fosse rebater cada vez que ele era acusado de algo? Vocês imaginam se Divaldo Pereira Franco fosse rebater alguma coisa de que ele era acusado? Gente, não dá, é perca de tempo, né? Eu estou falando deles, aí vocês vão falar assim, mas era o Divaldo, mas era o Chico, mas é um exemplo. Então, muitas vezes você vai querer tirar a satisfação para quê? Não adianta nada. Se a pessoa está falando mal, deixa falar, né? Não é assim que falam? Deixa falar, não se importe com isso, não dê ouvidos a isso, né? Deve perdoar do fundo do coração. Gente, o perdão, isso aí dá uma outra palestra, né? Perdoai os vossos inimigos, não é assim? Isso é uma outra palestra. Mas o perdão, ele tem que ser entendido, ou a gente tem que começar a refletir, que é você que fica livre daquilo que aconteceu, né? A gente quer que o outro sofra, aí é uma obsessão. A gente quer que o outro, desculpa a palavra, que se lasque. Você está arrumando problema para você. Então, quando você resolve esquecer, não no sentido que você vai ter Alzheimer, nunca mais vai se lembrar, mas no sentido de que aquilo que foi feito a você não tem mais efeito sobre você, não causa mais dor, não causa mais nada. Você não liga mais para isso, e isso vai mostrar para você que você cresceu, e é isso que importa, né? Então, perdoar. E às vezes o contrário também. Gente, vocês são espíritas, é ou não é? Estou começando a ter dúvida. Estou começando a ter dúvida. Por isso que é difícil ser cristão e ser espírita, porque remete a mudanças verdadeiras se você quer ser feliz, se você quer evoluir. Foi falado aqui no início, né? É um alerta, transição planetária. Não é piada não que eu vou contar, mas dizem alguns, né, que aqueles que não ficarem nesse planeta, e olha que o planeta está desse jeito, hein? Né? Não ficarem nesse planeta, vão ser convidados a ir para outro. Aí, gente, eu fiquei pensando, como que será que é esse outro planeta, gente? Aqui já está difícil o negócio. Gente do céu, é melhor a gente não querer saber na prática, né? É melhor a gente ficar por aqui, vamos criar paciência, vamos aprender a amar, vamos aprender a fazer caridade. Eu acho que é melhor. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Isso aqui eu devia ter marcado de preto, de vermelho, de qualquer cor para destacar. A gente tem que enxergar no outro, isso é difícil, que eu vou falar agora. Mas a gente deve enxergar no outro o ser que vai vir a ser, um ser evoluído, que vai amar, que vai fazer as coisas corretas, né? Uma vez eu falei isso que eu vou falar agora aqui numa palestra, aí ficaram me olhando com desconfiança, mas é verdade, né? Às vezes quem vem fazer palestra aqui hoje, dessa reencarnação, foi aquele que matou, foi aquele que roubou, foi aquele que destruiu, entendeu o que é o negócio? Aquele que veio fazer palestra aqui hoje, talvez foi aquele que causou muitos problemas, entende? Né? Mas alguém lá atrás olhou, falou assim, não, esse vai crescer, né? Não estou falando que eu sou melhor não, né? A gente tem um caminho gigantesco para percorrer, mas a gente tem que olhar para as pessoas, para aquele que mata, para aquele que rouba, para aquele que faz algum mal com a gente, que ele é um ser que vai evoluir,
e que é nosso irmão, porque é assim que Jesus nos olha, é assim que Jesus nos vê. Ele não vê o que você faz agora, mas ele vê o potencial gigantesco que você tem e vai ser desenvolvido com as experiências que você vai viver. E é isso que ele aposta. Eu sempre falo isso e vou repetir de novo aqui. Jesus tinha Pedro, tinha Judas. E ele já sabia que Judas iria traí-lo e já sabia que Pedro iria renegá-lo 3 vezes. Ele deixou de amá-los em nenhum momento. Isso é uma lição para a gente aprender. Às vezes a gente fica com coisinha, ai, não vou perdoar, está chegando o Natal, não quero nem ver no Natal. Gente, é sua oportunidade. Mas desde que isso seja verdadeiro, né? Não adianta fazer se não for verdadeiro. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu sempre me perco. Mais quanto tempo? 8 minutos. 8? Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso e tão profundo dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, isso é uma lição que a gente vem escutando há 2000 anos, no mínimo. Muitos de nós não estávamos lá, mas a gente vem escutando isso há muito tempo. A gente deve amar a Deus, amar a Deus. O que é amar a Deus que a gente não consegue pôr em prática? E o que é esse amar ao próximo? Aí aqui eles apertam a gente, né? Fala, chega, né, gente? Vocês já passaram da fase infantil. Quando eu falo fase infantil, é relacionado à nossa evolução espiritual. Então, na época de Jesus, vamos dizer que a gente ainda eram crianças espirituais, mas hoje a gente não é mais, a gente já é uns adultinhos já. Então, hoje, qual que é o ensinamento que ele nos passa? Você tem que amar o outro como você se ama. Então, se você não ama o outro, é porque você ainda não se ama. A lição é essa. Como que você vai fazer alguma coisa para outra pessoa, né? Se você está fazendo isso com você mesmo? Você gostaria? Né? O que a gente gosta? A gente não quer amar? Então a gente tem que amar como gostaria de ser amado. A gente tem que fazer as coisas pelos outros como gostaríamos que fizessem com a gente. E independente de ter retorno, gente. Independente de ter retorno. Faça porque você quer fazer. Né? Quem assistiu o filme aqui do Divaldo Pereira Franco? Ah, que bacana. Aí vocês também que estão nos assistindo, hein? Vocês depois mandam aí no chat. É o seguinte, numa das cenas que Divaldo está indo fazer a caridade, Divaldo, e agora esqueci o nome daquele irmão dele que o acompanhou por muitos e muitos anos até a fundação da Mansão do Caminho, eles estão lá fazendo, vocês vão lembrar da cena, eles estão à noite. Aí chega num determinado rapaz, o rapaz não quer receber e ainda joga as suas pés em cima do Divaldo, não é isso? Sim. Vocês lembram dessa cena? Sim. O que é que Divaldo fala? Porque o irmão dele já queria partir para a ignorância, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que é até um ato normal, humano. Mas o que ele fala, o Divaldo? Amar o outro que nos ama, isso é fácil. Agora, amar aquele que ainda não nos entende é o nosso desafio, é o nosso mérito. Então, muitas vezes você quer que o seu filho lhe ame como você o ama. E isso não vai acontecer nessa reencarnação. Tomara que aconteça, mas provavelmente não vai. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez outras pessoas, mas ame independente disso. Faça porque é você que está fazendo, independente do resultado. Porque da mesma forma como tem a ação e a reação daquele que não lhe entende, hoje, ele vai entender depois. E quando ele entender, ele vai despertar. Eis aí, aproximadamente, minha querida filha, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Aí ele fala, eu fiz tudo isso? Não. Eu falei muitos desses deveres e eu confesso sem corar. Olvidando-me de Deus, fui levado a esquecimento os outros que, se não representam infrações segundo a lei dos homens, não deixam de constituir transgressões à lei de Deus. Às vezes coisas tão pequenas que a gente acha que ninguém está vendo, é uma transgressão. Né? Quando sobra um alimento, né, que você poderia doar, você acha que ninguém está vendo. É um desperdício. Né?
Às vezes coisas que você pensa que ninguém nunca vai falar para você que aquilo foi uma falha, um desperdício de água potável. Fala assim, imagina, água potável. Um dia vão te falar o desperdício que você causou. Não é? Então são coisas pequenas que a gente tem que se atentar, porque são as pequenas que a gente vai conseguir enxergar as maiores. Aí ele diz, isso aqui é interessante, enquanto ele não tinha consciência, estava normal para ele a vida. É igual nós, a gente gosta de fazer coisas que não são boas, mas que a gente gosta porque nos dão prazer, é ou não é? Aí um dia a gente cria consciência, aí a gente vai compreender que aquilo não era bom ter feito, mesmo que quando a gente gostava, não é? E é o que ele fala aqui, quando compreendi isso, sofri muito quando compreendi isso. Então talvez a grande sacada seja compreender e entender. E aí, para terminar aqui, repete então, minha querida filha. Aí ele pede para repetir. Vocês repitam também para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Levem essa mensagem para as pessoas. Sejam vocês que estão aqui encarnados, sejam os que estão nos assistindo, sejam exemplos dessa mensagem que tem que ser levada na prática e deve também ser falada, mas principalmente na prática, né? Está aqui, ó. A todos aqueles que têm a consciência culpada, que reparem suas faltas através das boas obras. Não tem outro caminho, só praticando o bem, só praticando o amor, só praticando a caridade. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que aconteceu hoje, importa o que você vai decidir daqui para frente na sua vida. O que você vai fazer é o que vai contar. E rapidamente, só para terminar, diz a história que tinha um espírita, trabalhador, vivia picando passe, vivia na desobsessão e trabalhava na indústria, né? Aí, num determinado dia, ele não teve cuidado e perdeu um pedacinho do dedo. Nossa, para que ele fez perder aquele pedacinho do dedo? Ficou triste. Falou, mas onde que estavam os espíritos que não viram isso? Por que não me alertaram? Né? Mas como ele era um trabalhador que estava praticando a caridade, ele recebeu a oportunidade de ter o esclarecimento do porquê daquilo. Numa outra reencarnação, na época dos escravos, ele matava os escravos, né? Mandava moer o bracinho dos escravos, né? Então ele tinha que perder o braço inteiro. Mas essa é aquela lição que o amor cobre uma multidão de pecados, né? O amor que ele praticava, vinha para aplicar o passe, vinha na obsessão, ia visitar as pessoas, ajudava. Ele só teve que perder um pedacinho do dedo. E talvez se fizesse mais, nem isso aconteceria, né? Então talvez isso seja o propósito que a gente deve ter. O quanto eu quero melhorar nessa vida, porque minha vida vai continuar depois que eu desencarnar. Ufa, passou um pouquinho, mas deu tempo. Faço a prece? Você já sabe, né? O pessoal que assiste aqui também. É para mentalizar Jesus bem bonito, hein? Mas bem bonito, né? Aquele Jesus que você sabe que Ele está com você, porque Ele nos ama, não é? Ele nos ama indistintamente, não importa o que tenha acontecido, Ele nos ama. Então vamos mentalizar Jesus bem bonito. Isso. Olhar sereno, iluminado. E vamos nesse momento mentalizar as nossas casas, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, por onde Ele passa, a sua luz, do seu amor, do seu coração, envolve todo o ambiente, trazendo energias poderosas de amor, energias de paz. Se tiver alguém encarnado lá, mentalize nesse momento Jesus o abraçando, trazendo de encontro ao seu peito, dizendo que o ama, que está com ele o tempo todo. E nesse instante vamos mentalizar Jesus à nossa frente e vamos dizendo assim: Senhor Jesus, que onde estiver os nossos olhos, que sejam os vossos olhos
a nos fazer enxergar o que de melhor as pessoas têm. Que onde estiver a nossa audição, Senhor, que seja a sua audição a nos escutar o melhor do que as pessoas estão falando. Onde estiver as nossas mãos, Mestre Jesus, que sejam as vossas mãos a nos ensinar a sermos cada vez mais produtivos. E principalmente, Senhor, onde estiver o nosso coração, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar. Que assim seja. Graças a Deus. Nossa, agora eu vou tomar 1 litro de água, gente, que eu mereço.